Paz do Senhor Jesus, vamos para mais uma Escola Bíblica Dominical, via online, aí no canal da Igreja do Jardim Miriam, Suzano, no YouTube. Nós vamos começar uma nova revista, também é da cultura cristã, né? A editora, revista Expressão, que tem aqui por nome na revista Suas Escolhas Têm Efeitos, né? Vai falar muito mais de Davi e Salomão. E essa lição aqui nessa revista, nesse tema aqui, Suas Escolhas Têm Efeitos, é uma grande verdade, né? Nós não podemos fugir das nossas escolhas, teremos que fazer escolhas, e também não podemos fugir dos efeitos que essas escolhas vão causar nas nossas vidas, né? E o texto áureo dessa lição, dessa primeira lição, o tema dessa primeira lição é o humilde começo do grande rei. O humilde começo do grande rei. Está lá em 1 Samuel, capítulo 16, do verso 1 ao 13. 1 Samuel, capítulo 16, do verso 1 ao 13, que diz assim: O Senhor disse a Samuel: Até quando você terá pena de Saul, se eu o rejeitei como rei de Israel? Encha um chifre de azeite e ponha-se a caminho. Vou enviar você a Jessé, o belemita, porque escolhi um dos filhos dele para ser rei. Samuel respondeu: Como posso fazer isso? Saul ficará sabendo e me matará. Então o Senhor disse: Leve um novilho e diga: Vim para oferecer um sacrifício ao Senhor. Convide Jessé para o sacrifício. Eu lhe mostrarei o que você deve fazer, e você ungirá para mim aquele que eu indicar. Samuel fez o que o Senhor tinha dito e foi a Belém. Os anciãos da cidade saíram ao encontro dele, tremendo, e perguntaram: É de paz a sua vinda? Samuel respondeu: Sim, é de paz. Vim oferecer sacrifício ao Senhor. Consagrem-se e venham comigo ao sacrifício. Então ele consagrou Jessé e os filhos dele e os convidou para o sacrifício. Aconteceu que, quando eles chegaram, Samuel viu Eliabe e disse consigo: Certamente está diante do Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: Não olhe para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu o rejeitei. Porque o Senhor não vê como o ser humano vê. O ser humano vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Então Jessé chamou Abinadab, e o Senhor fez passar diante de Samuel, que disse: Nem a este o Senhor escolheu. Então Jessé fez passar Samá, porém Samuel disse: Tampouco a este o Senhor escolheu. Assim Jessé fez passar os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: O Senhor não escolheu nenhum destes. E perguntou a Jessé: Esses são todos os seus filhos? Jessé respondeu: Ainda falta um, o mais moço. Ele está apacentando as ovelhas. Então Samuel disse a Jessé: Mande chamá-lo, pois não nos sentaremos à mesa sem que ele venha. Então mandou chamá-lo e o fez entrar. Davi era ruivo, de belos olhos e de boa aparência. E o Senhor disse a Samuel: Levante-se e unja-o, pois este é ele. Samuel pegou o chifre do azeite e ungiu Davi no meio de seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Até aqui, a gente viu aqui esse tema falando no momento em que Samuel ungiu Davi para ser o novo rei de Israel, segundo a escolha, conforme o coração de Deus, né? Porque Davi era um homem segundo o coração de Deus, Saul não era, não foi. E inclusive no começo da carreira, né? Vou falar um pouquinho aqui desses dois personagens,
que Saul, no começo da carreira dele, a princípio, quando falaram que ia ser Saul, rei de Israel, quando convocaram ele, a primeira coisa que ele fez foi se esconder no meio das bagagens, né? Ali no versículo diz. Então ele já era covarde desde o princípio. E quando aqui Samuel entra na casa de Jessé, e ele vê aqueles 3 filhos de Jessé, com cada um dos seus 3 filhos, esses 3 primeiros que nós falamos aqui o nome, Abinadab, Eliabe e Samá, esses 3 significam que Deus é grande, Deus é maravilhoso, tem por significado esse nome. Então nenhum desses 3 com postura, né, bonitos, fortes, nenhum destes foi aprovado por Deus. Porém por Samuel foi, porque a escolha do povo foi um homem bonito, dos ombros para cima, que era o caso de Saul, mas por dentro covarde. Então Deus não olhava para o exterior das pessoas, e não olha ainda. Mas Samuel, por ter sido um rei ungido desta forma, eleito pelo povo, porque foi o povo que escolheu Saul, não Deus. Quando foi Deus que escolheu, ele escolheu segundo o coração dele, não pela aparência. Então Samuel ali, ele teve esse equívoco, mas foi para que todos nós pudéssemos aprender hoje que Deus não faz acepção de pessoas, não é? Então, isso também mostrou ali mais um pouco da depreciosa carreira de Saul, porque ele era um homem bonito, alto, né? Bem posturado e tudo mais, mas por dentro não era digno de ser rei. Ao contrário de Davi, que mesmo sendo bonito, mesmo moço, de belos olhos, ruivos, de boa aparência, porém menino, porém humilde, porém servo, muito servo, porque estava lá apacentando as ovelhas do seu pai, e o seu pai nem para chamá-lo naquele momento, foi o último, né? Teve que haver uma outra convocação da parte de Deus, fazendo Samuel perguntar para o próprio pai. Então a gente vê como a diferença de um para o outro, da humildade, do exemplo de servidão, né? De serviçal, de estar ali de prontidão para servir. Então esse humilde começo do grande rei é o tema aqui dessa lição, né? Rejeitado e coroado. Davi foi rejeitado ali, né, a princípio, pelo seu pai não ter chamado, pode ter sido desmerecido pelos seus irmãos, pelo seu pai, não é? Até porque passaram 7 filhos e ele foi o último. Então a gente fica com essa ideia de rejeição. Dentro do glorioso plano de redenção, aquele que foi rejeitado tornou-se o rei e foi exaltado. Essa revista aqui, com esse texto, né, ela é um pouco diferente das outras duas, né, que nós tivemos, mas ela tem muitas lições para nós, né? Como eu gosto bastante de pregar, pode ser que em determinados momentos eu vá pregar, tá bom? Mas aqui, ó, por que você deve ter essa lição? Por que é importante essa lição? Cada vez mais é necessário crer que os propósitos de Deus são eternos e nunca falham. Assim como Davi, o servo escolhido, foi subestimado, pode ser que seus alunos também se sintam inaptos para exercer o seu papel como servos de Cristo. Por isso, incentivemos-nos uns aos outros a não olharmos as circunstâncias e seguirmos firmes, colocando-se a serviço do reino. O rei anunciado por Davi já venceu. O rei anunciado por Davi, Jesus, né? Já venceu. Então, nós não podemos olhar para as circunstâncias das quais nós estamos vivendo agora, porque Deus nunca que eu me lembre lendo a Bíblia, Ele nunca chamou para servi-lo, para fazer uma grande obra, alguém grande nesta terra. Sim, muitos homens grandes na terra naquele tempo eram tidos como servos de Deus pelas suas propriedades, pelos seus bens adquiridos. A prosperidade de Deus era visível nos bens materiais.
naquela época antiga, Antigo Testamento e muito antes da lei, era tido dessa forma. Hoje também, não é que a pessoa tem que ser pobre, tem que ser uma pessoa necessitada, pelo que os apóstolos passaram, não é isso, mas isso era notório naquele tempo e hoje é um pouco diferente. Não necessariamente que devemos ser pobres, isso não tem nada a ver, mas independente das circunstâncias que você vive, Davi, o texto não está se referindo que Davi era pobre, o texto não estava falando que Davi não tinha o que comer, que Davi mendigava, que o povo ali estava passando necessidade. Não, ele estava falando do rebanho dos seus pais. Ele tinha 7 irmãos, tinha o pai, tinha a mãe, não relata, mas com certeza. Então, o que Davi estava passando ali, do qual momento nós podemos estar passando também, com medo de servir a Deus, receoso de servir a Deus, de levantar as mãos e falar para o Senhor: eis-me aqui para fazer a tua obra, é justamente a circunstância humilde que muitas vezes nos traz um sentimento de inferioridade, assim como muitos servos do Senhor passaram, né? Muitos, eu não sou ninguém, quem sou eu não mereço o perdão de Deus, eu sou o menor da minha casa, né? Um dos grandes heróis, Gideão, ele reclamou tanto que Moisés também reclamou, a ponto de Deus se irar com Moisés. Gideão também reclamou, e foram grandes libertadores do povo de Deus, grandes líderes do povo de Deus. Então nós temos que ter uma convicção, né? Como lá em Coríntios fala, Deus escolheu as coisas pequenas, as coisas loucas, as coisas que não são, para confundir justamente as que são, as que se intitulam que são maiores e melhores. Então Deus quer mostrar que o poder dele se aperfeiçoa na fraqueza, naquele seu momento que você diz que não pode, que é difícil, que é impossível, é que Deus te levanta e brada nessa terra como servos dele, cheios do Espírito Santo, não temendo as circunstâncias que dizem para ele que ele não vai conseguir. Não é as circunstâncias que dizem que você não vai conseguir. Se tem alguém que diz que você não vai conseguir e que vai ser verdade, é Deus. É Deus. Você só precisa acreditar que vai dar certo e colocar nas mãos dele o plano, que tudo vai dar certo. Então nós temos que ter essa convicção de que as circunstâncias não podem dizer o que vai acontecer e o que não vai acontecer nas nossas vidas. O objetivo dessa lição é saber que Deus realiza os seus propósitos mesmo quando as pessoas parecem não contribuir para isso. Vai acontecer. O que Deus planejou, o propósito de Deus, vai acontecer. Quer você estar sendo um objeto de uso de Deus, ou se você simplesmente sair. Se Deus escolheu você, usar você para concluir o plano dele, e você fazer o ok para ele, vai ser concluído o propósito dele. Se você falar, não está ok, não quero, o plano dele vai se concluir da mesma forma, quer você queira, quer você não, quer você seja usado, quer você seja rejeitado. O plano de Deus, assim que o povo escolheu um reinado, assim que o povo escolheu ser como os outros povos, que os seus líderes, a política que fosse monárquica, quando o povo escolheu não ser mais Deus que guiasse eles, Deus falou: tá bom, escolhe um rei. Escolheram um rei segundo o povo queria. A gente vê muito hoje em dia isso acontecer, né? A voz do povo é a voz de Deus, dizem. Isso é completamente mentira, que a voz do povo não é a voz de Deus, indiscutivelmente. Então, quando eles elegeram ali, né, o Saul para ser rei, Deus falou: então, já que vai ser assim, Deus instituiu ali como deveria ser um reinado. Deus criou uma lei, como que o rei deveria agir, como que os príncipes deveriam agir, e como que esse regime político, monárquico deveria seguir-se. E dali em diante Deus falou: vou usar isso, já era plano dele, ele iria usar isso para que chegasse
até o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, do qual Davi falou, do qual a Bíblia toda fala, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, quando o povo elegeu Saul, que não era segundo a vontade de Deus, Deus falou: não, está errado, eu vou mostrar para eles que pelo menos tem que ser segundo a minha vontade, segundo o meu coração. E ele quis mostrar como que é um rei segundo o coração dele, para reinar, ter confiabilidade, ter esperança naquele rei, naquele reino, porque Davi prefigurou Jesus, o reinado de Davi prefigurou Jesus, as maravilhas como que vai ser quando Jesus reinar na nossa vida. Assim também foi o reinado de Saul, assim também foi Davi. Por mais que Davi errou, Jesus não, mas Davi figura Jesus no sentido de que ele é completamente o oposto de Saul, de como que é o mundo, segundo, a Bíblia mesmo diz que o mundo jaz no maligno. O sistema do mundo é como se fosse comprometido, como estava com Saul, comprometido, vergonhoso, desonroso, mentiroso. E o contrário, o oposto, é com Jesus na glória, quando também reinar os 1000 anos, mostrando Davi. Então, aquela pessoa que não era ninguém, que a família desprezava, a pior coisa é o desprezo da família, o desprezo de um amigo, de um colega, de um irmão, a gente suporta muitas vezes até bem, mas da própria família, dizer que você não se converteu, dizer que você não aceitou Jesus, dizer que você pisou aí no sabonete, escorregou, você pecou, você não é mais filho de Deus. Mentira, mentira. Então nós temos que ter essa convicção de que nós somos filhos de Deus, sim. Nós erramos, Deus sabe, porque foi Ele incondicionalmente com o seu amor que nos traz misericórdia e graça, justamente para suportarmos os nossos erros. Mas aquele que não se arrepende não tem condição de chegar a ser filho de Deus. Então é nesse ponto que eu quero chegar. Mesmo você se sentindo o pior, o menor, o mais frágil, se você tem o Espírito Santo de Deus na sua vida, você é o maior. Você é melhor, porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Então, o que está dentro de mim é maior do que aquele espírito maligno que está no mundo. Não digo nas pessoas, digo lá fora, fazendo o que ele quer. Mas na nossa vida, servos de Deus, filhos de Deus, não. Então nós temos condições sim de nos tornarmos grandes homens e mulheres de Deus. Amém? Tem alguns tópicos aqui, como essa revista é diferente, deu um pouquinho mais de trabalho para mim poder apresentar essa aula aqui, Como que nós se sentíamos, olha só, queridos, como nós se sentíamos, isso aqui é para os meninos, mas também vale para as meninas em outro assunto, como que você se sentia quando você era o último num time de futebol a ser escolhido? Porque você era um perna de pau, vamos dizer assim. Por quê? Porque as pessoas achavam que você era ruim de bola. Então você era o último menino a ser escolhido para o time. Você se sentia rejeitado, você se sentia desprezado, você ficava com um sentimento de tristeza, de inferioridade, de eu não vou conseguir. A primeira coisa que bate na nossa mente é que, fui o último, não dá nem mais prazer de jogar. Quem entende de jogar bola, às vezes ficava até de próximo, nem era escolhido, ficava de próximo, para jogar depois. Então, o sentimento que você traz à mente quando você ficou de lado em algum momento, A questão aqui não é o fim que levou, porque você suportou, você passou por aquilo, você está bem hoje, você está tranquilo, mas aquele sentimento, aqui a revista está querendo apresentar, aquele sentimento de desprezo, se você se lembra de algum momento desses que você pode ter passado, como é ruim para que nós venhamos desprezar alguém, venhamos deixar alguém de lado. Porque as pessoas erram, meus irmãos, minhas irmãs, você que não é cristão, que pode estar julgando os crentes quando erra, a gente erra sim, mas não é de propósito. Você erra também sim, muitas vezes pode ser de propósito, pode, muitas vezes não, nós erramos sem querer também. Então cabe a nós sentirmos o arrependimento, somente isso. Mas quando você é deixado de lado, provoca
na pessoa que é desprezada um sentimento muito maior, como a gente costuma dizer, um ranço. Aquilo causa um ranço de que a pessoa muitas vezes não quer mais olhar na sua cara, porque você foi orgulhoso, porque você foi desrespeitoso com ela, porque você desprezou ela, abandonou ela de lado, ela é incapaz de acompanhar você. Eu tenho um texto na Bíblia que fala justamente disso, de um dos maiores apóstolos que a igreja teve, o apóstolo Paulo. A primeiro momento, o evangelista Marcos, ele voltou para trás. Estava ele, apóstolo Paulo, Barnabé e Marcos fazendo uma viagem evangelística, missionária. E em determinado momento, o evangelista Marcos voltou. Não se sabe por quê. A Bíblia não diz. Ele voltou. Muitos dizem de medo. E ele voltou, que não estava bem na fé. E nessa volta, quando eles foram novamente, o apóstolo Paulo disse para Barnabé que nós não vamos levar ele. Por quê? Porque a primeiro momento ele nos abandonou, então ele não vai conosco. Causou tal desavença que eles se separaram. Não que não foram mais amigos. E Paulo e Barnabé era como filho e pai na fé. Barnabé, pai do apóstolo Paulo na fé, em Cristo. Então, aquilo causou uma certa divisão. E aí Paulo pegou Silas e foi fazer algumas viagens, e Barnabé ficou com Marcos. O nome Barnabé significa filho da consolação. Consolou aquele homem. E depois, lá na frente, em algumas das suas cartas, o apóstolo Paulo fala assim: traga-me Marcos, que também tem por sobrenome João. Traga-me João Marcos, porque também ele é muito útil nesta obra. Lá na frente, o apóstolo Paulo viu um erro que ele cometeu, provavelmente, com certeza. Então nós temos que ter essa convicção de que ninguém merece desprezo, porque cada um tem a sua fé, cada um tem o seu nível espiritual, até nós chegarmos na estatura de varão perfeito. Então isso quer dizer que nós estamos crescendo cada dia. Ninguém sabe de tudo, ninguém sabe mais do que ninguém, porque uns sabem e outros não sabem, simplesmente porque não foi a vontade de Deus esclarecer aquele conhecimento naquele momento. Então nós temos que ter essa convicção de que nós não precisamos desmerecer ninguém, e nós não devemos contar também com o desmerecimento de ninguém, não nos deixar abater pelo desmerecimento de ninguém, certo? Quero falar aqui também sobre Jessé e as razões que ele tinha para não considerar Davi como alguém muito importante. Por que Jessé tinha razões para não considerar Davi, seu filho, seu último filho, provavelmente, como alguém muito importante? Porque era jovem para ser rei, era jovem até para estar no exército, porque quem foi os seus 3 primeiros filhos de Jessé que foram para o exército, né? Se alistaram e foram para a guerra. Quando Davi foi levar os queijos e os pães e o vinho lá, que o próprio Jessé pediu para Davi levar, os 3 estavam lá, e os 3 estavam achando que Davi estava brincando. Por quê? Porque ele falou: você está aqui caçoando de novo, você está aqui brincando de novo. Então, para os irmãos mais velhos de Davi, Davi era um menino brincalhão, não levava nada em consideração, era um jovem brinca, jovem é desrespeitoso, mas não de propósito, é por causa da irreverência, da alegria do jovem, jovial. Então, nesse ponto, nós temos que perceber que Jessé não levou em conta Davi pela sua idade, né? Pode ter não levado em conta pelo seu porte físico, também pelos seus 3 filhos mais velhos serem de porte mais forte, né? Então, muitas razões de Jessé teve, mas nada que Jessé pudesse trazê-lo também, mesmo que fosse só para ele ficar olhando, porque se ele já estivesse lá, ele não teria passado a vergonha que ele passou, né? E Samuel falou: nós não vamos partilhar desse sacrifício enquanto você não me trouxer ele. Eu ficaria com um pouco de vergonha, porque eu desprezei alguém. Ele era filho de Jessé, então Jessé deveria por obrigação, porque Samuel falou: traga-me os seus filhos, e ele não levou Davi, né? Então nós vemos que tinha um certo, ele tinha razões, vamos colocar assim, né? Para não considerar Davi como alguém muito importante para aquele momento. Tudo bem, mas nós, conhecendo hoje a história, nos dado hoje por Deus essa lição,
nós vemos que não cabe a nós fazer esse tipo de acepção, porque a lição que Davi passou, que Jessé aprendeu, que Samuel, mais do que qualquer um, aprendeu, que Deus não faz acepção de pessoas, é para que nós aprendêssemos hoje também não fazer, não é? Samuel teve medo e relutou em obedecer a ordem do Senhor. Em que parte? Na parte que ele não queria parar de orar por Saul, né? É uma outra lição. Tem muitas lições nessa revista. O estudo dela parte com muitos princípios de lições mesmo, né? De exemplos. Qual? Que Samuel foi, a certo ponto, desobediente. Não vou dizer essa palavra desobediente, mas ele relutou em obedecer a Deus ali. Quando ele não quis parar de orar por Saul, Deus falou: já rejeitei ele como rei, não como para salvar. Deus rejeitou Saul para ser rei, para continuar sendo rei, não porque ele não queria salvar Saul. O ato de Saul de suicidar-se na espada dele é outra coisa. Deus não rejeitou ele para salvar, Deus rejeitou ele para ser rei, porque ele queria alguém agora para mostrar para o povo como que é governar, como que era um rei governar segundo a sua vontade, mesmo Davi errando, ok? Mesmo Davi errando, ele governou segundo a vontade de Deus. Então nós temos que prestar atenção, porque muitas vezes nós queremos, principalmente os líderes, querem colocar pessoas para trabalhar na obra de Deus, da qual há tanto tempo que essa pessoa já estava lá, não que ela não deu certo, mas que de repente não é a vontade de Deus ela naquele lugar mais, por erro dela, por desobediência dela. Mesmo nós estamos falando de algo que aconteceu no Antigo Testamento, isso não implica salvação. Então nós podemos trazer como exemplo para o dia de hoje uma pessoa, um obreiro, né? Líderes que estão à frente de um ministério, que estão trabalhando na obra de Deus, que vivem tropeçando, que provavelmente podem estar dando muito trabalho, né, entre aspas, para Deus, para a igreja. Nós temos que ter um devido cuidado, sim, com eles, e analisar cuidadosamente, minuciosamente, até que ponto que nós podemos falar que Deus rejeitou ele. Até que ponto nós podemos falar essa mesma frase que Deus falou para Samuel? Porque assim, irmãos, nós vamos rejeitá-lo. O ponto é não desprezar ninguém na revista está falando. Esse é o ponto da revista. Mas até que ponto eu posso falar: Deus não te quer mais neste ministério, Deus não te quer mais liderando esse ministério, Deus não te quer mais pastoreando essa igreja. Quem sou eu? Se Deus não me falou, eu não tenho que julgar, eu não tenho que abrir a minha boca, eu não tenho que nem começar a pensar nisso, para não trazer maus pensamentos. Então nós temos que partir desse princípio, de que Deus falou com Samuel lá com Saul. Se Deus falar novamente com alguém hoje, Ele pode falar, que muitas vezes não está dando certo, porque nós não conhecemos a vida das pessoas fora da igreja, no particular dela, porque todos viam a desobediência, a arrogância e o orgulho de Saul. Mas hoje nós mascaramos, né? Nós maquiamos os nossos pecados, nós escondemos os nossos pecados do pastor, do nosso líder, do pastor presidente, e nós escondemos, e quem sabe é Deus. Então por isso que Deus falou para Samuel, provavelmente pelo sentimento que Saul tinha dentro do coração dele, que partia de dentro do coração dele o erro, que ele falou: eu rejeitei ele como rei, porque o coração dele não é igual ao meu, porque eu quero alguém que tenha um coração igual ao meu. E quem tinha um coração igual de Deus? Davi. Então foi nesse ponto que Deus rejeitou Saul, pelo coração. Então se tivermos pessoas na obra de Deus com um coração voltado para outra coisa, Deus vai rejeitar. Deus vai rejeitar. Mas nós não somos mais Samuels, né? Profetas, juízes de um povo. Mas nós podemos, à luz da palavra, através da mensagem, da pregação, essas pessoas podem ouvir a voz de Deus, dizendo que Deus está rejeitando elas, e que o coração delas não está bem. Então nós temos que ter esse devido cuidado, de não desprezar ninguém por conta própria,
Amém? Tem uma outra liçãozinha aqui que está na revista do aluno, que eu grifei aqui, que é muito interessante. Para mim estar encerrando, eu nem falei os tópicos hoje, meus queridos, porque, assim como eu falei, essa revista tem muita lição. No item que está na revista, no item 3, que fala a família equivocada, que foi naquele momento que Davi se apresentou perante os irmãos, Jessé não tinha achado importante Davi participar daquele encontro. Ele era só um menino. Deus não teria nada especial para fazer por meio dele, porque era um menino. Davi poderia ser empregado em algo mais útil, cuidar das ovelhas, enquanto seus irmãos se reuniam com o profeta. Mais uma vez, Jessé estava enganado. Então, aquele tópico que eu disse, quais são as razões que Jessé teve, a revista ela quis colocar que era isso, que ele era um menino, que ele era jovem, enquanto os seus filhos mais velhos tinham porte de rei, né? Fortes, bonitos. Então, isso implica em alguma coisa, eu ser menor? Isso está falando, meus filhos, não é no porte físico, não. Isso está falando no porte espiritual hoje. Hoje isso está falando no porte espiritual, no porte de conhecimento. Que não importa o conhecimento que você tem, não importa a espiritualidade que você chegou ainda, o que importa é a sua humildade, o que importa é o seu coração ser bom, o que importa é você amar. É isso que importa, é isso que Deus vai olhar para te levantar. Porque os humilhados serão exaltados, mas aqueles que se exaltam serão humilhados. Esse texto é de grande valia para nossas vidas, hein? Para aquele que gosta de se exaltar, para aquele que gosta de se crescer para cima do irmão, para cima das pessoas, porque é crente, porque tem mais conhecimento, porque sabe da existência de Deus e do diabo, do inferno e do céu. Cuidado, não se exalte, para você não cair. Tem um provérbio que diz assim, a ruína precede a queda, né? Lá na frente. Então assim, na verdade também fala da altivez do espírito. Agora, a humildade precede a honra. Foi o que aconteceu com Davi. Provérbio do filho dele foi o que aconteceu com Davi, né? Uma outra frase que fala assim, quantas vezes tomamos decisões equivocadas? Quantas más escolhas costumamos fazer? O nosso coração é enganoso e desesperadamente corrupto. Está lá em Jeremias 17:9. Os pensamentos dos homens são vãos. Está em Salmos 94:11. E os caminhos que não parecem bons, os caminhos que nos parecem bons, ao fim são caminhos de morte. Provérbios 14:12. Temos a tendência, olha irmão, como isso aqui é forte, temos a tendência de amar o que não deveria ser amado e desprezar o que não deveria ser desprezado. Isso aqui é o texto da revista. As nossas escolhas vai ter efeitos lá na frente, e nós amamos coisas que não deveríamos amar e desprezamos coisas que não deveríamos desprezar, e vai ter os seus efeitos por causa disso. As nossas escolhas têm efeito, né? Toda ação gera uma reação, principalmente no reino celeste, no reino espiritual. Para encerrar aqui, irmãos, no item 4, ungido e provado, fala assim, o menino descartável, o jovenzinho que ficou no campo para cuidar dos rebanhos, era o convidado de honra daquela cerimônia. Misericórdia, Jesus, como o Senhor é bom. Nada seria feito até que ele chegasse, nada. Ele seria ungido rei de Israel, a despeito da relutância do profeta, dos temores da cidade, das escolhas erradas da família. Olha que maravilhoso, irmãos, olha que maravilhoso. Quando Deus te escolher para fazer alguma coisa, meu querido e minha querida, não importa, o inferno vai se levantar, desculpa falar, os líderes da igreja vão se levantar, os irmãos vão se levantar, sua família vai se levantar, mas Deus te escolheu e você vai progredir, você vai para frente e vai concluir o propósito de Deus, não só na sua vida, mas na obra que Ele tem para realizar nessa terra, porque
escolhe nada, nem ninguém se coloca na frente para impedir. Os planos de Deus não se frustram. Os seus planos se frustram, os meus planos se frustram. Os seus planos podem parecer caminhos bons, mas não são. Mas as escolhas de Deus são. E Deus vai fazer o impossível. Deus vai mover céus e terra para que tudo dê certo. E aí os seus olhos vão ver Deus na sua vida, nessa terra. Então não adianta o profeta, não adianta o pregador falar que não vai dar certo. Não adianta o pastor, né? Não adianta o líder vir falar, desculpa, tá, pastor? Não adianta o líder vir falar para você que não vai dar certo, que você não vai conseguir. Não adianta as pessoas em volta do seu bairro, a cidade, falar, porque as pessoas estavam com medo do profeta, da visita do profeta na cidade, mas era uma coisa boa, mas eles achavam que por sempre o profeta aí na cidade era para profetizar uma ira de Deus ou um castigo de Deus. Eles estavam com medo. E também não vai adiantar as escolhas erradas da sua família. Falar que você vai fazer isso, falar que você vai fazer aquilo. Não, agora você vai fazer curso disso, você vai fazer faculdade daquilo. Se Deus tem um plano para você, ele vai se cumprir. Quer as pessoas queiram, quer não queiram. Quer você queira, quer você não queira. O plano que Deus tem para você, ele se conclui. Se Deus tem, se conclui. Se você aceitar e quiser, mais rápido ainda. Então creia na vitória, busque a vitória, que aquele que bate será aberto para ele, aquele que busca encontra. Isso serve para você buscar a Deus, não somente a sua bênção, mas a sua salvação e também o seu ministério, a sua vocação que você tem para com Deus. Amém? Quero fazer uma oração para a gente encerrar. Senhor, nós te louvamos e te engrandecemos, Pai, porque as suas escolhas, Senhor, nunca foram erradas. Se há, meu Deus e meu Pai, as escolhas erradas são as nossas. Sempre, Pai, o Senhor não erra, o Senhor não mente, o Senhor não engana. O Senhor, Pai, não tem sombra de dúvida. O Senhor sempre tem certeza. O Senhor é a nossa própria convicção, Pai. É onde a nossa fé está depositada. Então, Senhor, que tudo aquilo, meu Deus, que dizem sobre mim, que disseram sobre mim, que não vai dar certo, que eu não consigo, que eu não posso, meu Pai, eu tenho certeza, por causa da minha fé no Teu Filho, Pai, que morreu pela minha vida, eu acredito, Pai, eu confio no Senhor, que todos aqueles também, Pai, que tem, Pai, uma promessa do Senhor, uma vocação do Senhor, chamado por Ti, Pai, vai concluir os seus propósitos e os seus planos, e terá a glória do Senhor na sua vida, Pai. É no nome santo de Jesus que eu te peço, e é no nome santo de Jesus que eu te agradeço, Pai, pela sua visitação nas nossas vidas. Amém. Amém.